que está acontecendo? Eu acredito que o pessoal faz assim, vai demorando, vai enrolando, só para dizer assim, nós precisamos das pedageiras. É impressionante, gente, uma vergonha o que fazem. A questão da própria limpeza das rodovias. Tem um imposto que nós pagamos, que é o IPVA dos nossos carros, que é obrigatório. Não é para isso que serve o nosso IPVA? Eu não consigo acreditar, gente. Eu não consigo imaginar esse tipo de coisa que é nítida, mas é nítida. Tem um lugar aqui que um amigo meu falou assim, ó, Pedro, eu não vou ficar reclamando, a gente não vai ficar aqui batendo pelo seguinte, tudo que eles querem é isso, que batam, que reclamam, que daí eles vão lá, ó, faz aqueles contratos superfaturados, vocês não estavam reclamando? Vamos aí e arrumamos pra gente. Ô, Juliano, os deputados estaduais, eles trocam farpas, trocam acusações sobre o pedágio, isso na Assembleia Legislativa do Paraná. É isso mesmo? Bom dia, Juliano. Fala, a equipe, o repórter. E olha só, é verdade, hein, Pedro? As acusações, as discussões entre os deputados que nada, pelo contrário, envergonha a população paranaense. Isso tudo por quê? Para que todos entendam. É o seguinte, o governador Ratinho Júnior esteve conversando com o presidente da República na semana passada para decidir o que vai ser feito com relação aos pedágios do Paraná. Então houve essa conversa e o que o governador falou com o presidente deu a entender que o governador Ratinho Júnior estava estava satisfeito com a situação do pedágio no Paraná, com a proposta anterior do ex-presidente Bolsonaro, e o Ratinho Júnior deu a entender nesta reunião, segundo alguns deputados, que os deputados estaduais do Paraná estavam concordando com o modelo de pedágio proposto pelo governo anterior. E aí, o que aconteceu? Gerou discussão entre deputados da base aliado ao governo do estado e deputados da oposição. Aí o deputado Arilson Chiorato, do PT, que faz oposição, né, líder da oposição da questão dos pedágios na Assembleia Legislativa do Paraná, ele falou sobre o assunto criticando, né, os deputados aí aliados ao governador e principalmente o governador Ratinho Júnior. Vamos colocar um trecho aí da fala do deputado Arilson Chiorato, do PT. Eu não quero isso no meu colo. Eu não sou pai dessa criança nevasta que vai ser o pedágio. Daqui 6 meses, depois de instalado, com o povo sentindo no lombo o preço do pedágio, vai recair sobre quem? Essa casa. Porque agora nós somos incluídos num debate que nós não fizemos. Aliás, fizemos sim. 20 audiências públicas. Todo mundo foi contra o modelo que deixava o pedágio caro. Agora, se eles querem, o Sandro Alex que assuma, o governador que assuma, venha público e fala assim, ó, eu tô aqui, eu quero R$21 de pedágio pro Paraná. Eu sou contra que faça um pedágio barato. Eu sou contra que faça isso. Agora, botar o nome dos outros... Então está aí a revolta do deputado Arilson Chiorato, do PT, na Assembleia Legislativa, e depois da fala do deputado petista, foi a vez do deputado Hussein Bakri, do PSD, líder do governo, rebater a fala do líder da oposição. Vamos acompanhar também um trecho da fala do deputado Hussein Bakri. Mas eu só preciso deixar claro um fato que foi colocado aqui, que o governo Ratinho defende uma tarifa de R$21. Não é verdade. A tarifa vai ser definida num processo dentro da Bolsa de Valores, que nós não temos nem as condições de saber. O que o governo não abre mão é de uma tarifa menor, com obras no início do processo, e que nós tenhamos toda a transparência possível. Mas quero dizer uma coisa muito importante. A decisão está na mão do governo Lula. Espera um pouco. Se o governo Lula decidir que não quer, fique... Presidente, isso aí não é pela ordem, o senhor me desculpa.
Mas regimento é regimento. O presidente, o senhor não garanta minha palavra, por favor. Não é pela ordem. O senhor não me deu a parte? O senhor não me deu a parte, por favor. Eu peço que me garanta a minha palavra. Eu peço que garanta a minha palavra. O senhor segura aqui. Eu quero ao mesmo tempo. Deputado Urso e deputado Arilson. Ele mentiu aqui. Não tem preço definido. Bom, e daí, para acalorar ainda mais essa discussão na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Luiz Cláudio Romanelli entrou no meio da confusão. E aí, para provocar o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano, ele começou a falar o seguinte, que existe uma disputa interna para comandar o pedágio, e o Romanelli cobrou uma posição do deputado Traiano como presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos acompanhar a fala de Romanelli. E tem razão numa coisa o deputado Arilson Chiorato, na questão quando ele fala que a cada 100 quilômetros o preço pode, a cada 100 quilômetros o preço pode chegar a R$21. Mas também é verdadeiro quando o líder do governo afirma que a decisão tem que ser tomada em Brasília e essa decisão vai caber, em última análise, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, obviamente, senhor presidente, o senhor tem que tomar uma decisão junto com a comissão executiva, porque mais do que a forma, nós temos que definir de uma vez por toda a instalação da frente parlamentar, porque ela é um instrumento de debate do conteúdo que nós vamos tratar. Aí está, então, a situação aí, discussão entre os deputados, né? Agora é interessante quando começa com essa história de chamar a Vossa Excelência, o senhor não sei o que, o senhor não sei o que, aí que vem a verdade, aí que a verdade vem à tona quando eles começam a quebrar o pau, literalmente, né, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Eu já acompanhei vários embates entre deputados estaduais. Quando eles falam a verdade é quando eles discutem no plenário da Assembleia Legislativa. E não é a primeira vez, já tivemos casos que ocorreram quase mortes dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Tivemos em 2001 aquela discussão que depois não adiantou nada, em que o Paraná entrou em uma de suas maiores batalhas políticas da história, na época do governo Jaime Lerner, ele tentou vender a Copel sob a alegação de ter necessidade de obter recursos para o Fundo de Previdência dos servidores estaduais e fazer caixa para cobrir as dívidas do governo. A Assembleia chegou a ser invadida na época por cerca de 3 mil estudantes, sindicalistas, várias entidades protestaram. A gente sabe que teve discussão entre deputados, acabou quase em tiroteio dentro da Assembleia. Um mês antes houve uma marcha de 40 mil pessoas contrárias à venda da Copel. Então, quer dizer, cercaram a Assembleia Legislativa do Paraná. A questão em 2015, o massacre do Centro Cívico, a briga entre os professores da APP Sindicato e a Polícia Militar, governo Beto Richa, a questão lá da Paraná Previdência, que gerou muita polêmica também no governo Beto Richa. Então, quer dizer, são embates que muitas vezes não chegam a lugar nenhum. Então, quando eles se tratam de Vossa Excelência, como eu disse, é porque vão partir para a baixaria. Quando eles discutem, aparece a verdade para a população que votou nesses deputados. Eles mostram que eles são. O líder do governo estadual, do governo do estado, o Ratinho, está jogando a culpa para o governo federal, e o líder da oposição está jogando a culpa e fazendo um teatro para o governo estadual. E ninguém assume nada, ninguém quer pagar a conta. Então a decisão está nas mãos do governador estadual, do governo Ratinho Júnior e do governo federal. É eles que vão decidir. Existe a rivalidade política, sim, entre governo estadual e governo federal. Existe no Brasil inteiro, não só no Paraná. Assim como isso atrapalha as decisões com relação ao pedágio no Paraná, atrapalha em outros estados as decisões importantes dos governos estaduais que são oposição ao presidente da República. Então isso atrapalha essa rivalidade política. E o secretário de Infraestrutura do Estado do Paraná, o Sandro Alex, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, também tem que tomar uma iniciativa, sentar, independente da posição política, e resolver. Existe sim um impasse muito grande. O governador Ratinho diz que se for para termos um pedágio só para fazer manutenção das rodovias,
Então o governo federal fica com as estradas federais e o governo estadual toma conta das rodovias estaduais. Só que não deu certo. Isso aconteceu no nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul, em 2012, no governo do Tarso Genro, do PT, aquele que foi ministro da Justiça, do governo do PT, no segundo governo Lula, não deu certo. Quando o Tarso Genro era governador do Rio Grande do Sul, ele tentou essa iniciativa de dividir as rodovias, cada um cuida das suas rodovias. Deu tudo errado. Mesmo o governador gaúcho, na época, sendo aliado político da presidente Dilma Rousseff, né, naquele modelo de divisão de rodovias, não deu certo. Deu problema na rodovia federal, nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. Quer dizer, aí não tem, vai fazer o quê? Nem o contrato antigo aqui no pedágio do Paraná foi que previa na origem rodovias sem pedágios para servir como opção de quem quisesse ou não pagar o pedágio, não deu certo. Nunca aconteceu essa proposição por parte das empresas de pedágio do governo do estado. Depois muitas obras pararam, o caso foi para a justiça, nunca foi cumprido nada da questão dos aditivos contratuais, as empresas superfaturaram o pedágio, foi combinado que deveria ter sido feito um equilíbrio fiscal e econômico dos contratos das empresas de pedágio no Paraná, senão o Estado teria que pagar o prejuízo, e foi o que aconteceu, e a população pagou o prejuízo, e daí, desde a criação do pedágio, com assinatura de contratos lá atrás, governo Jaime Lerner, quando foi construído o pedágio em 1997, de lá para cá os governadores jogam essa responsabilidade para o próximo governo, e aí ninguém resolve nada. A última licitação já era para ter sido feita há mais de 1 ano atrás, Pedro Bala, quando o Ratinho Júnior já no seu primeiro mandato. Quer dizer, fizeram muito ibope em cima desse assunto, né? A classe política aproveitou até para ganhar votos, mais uma vez, em cima dos pedágios. Essas rodovias, do jeito que estão no Paraná, vão continuar prejudicando a nossa economia, o escoamento de produção agrícola. A economia do estado hoje é a 4ª maior do Brasil. O Paraná é o 4º estado que tem o maior PIB no Brasil, dos 23 estados brasileiros. Em 2020, o Paraná arrecadou um PIB de 487,93 bilhões de reais, é muito dinheiro, e agora pode perder, né, essas conquistas por causa do péssimo estado das rodovias estaduais e federais. E aí, falando em discussão, Pedro, de deputados, eu lembro aqui um caso do Requião Filho, ano passado, que quase saiu na agressão física, quase saiu no braço, né, com o deputado Marcel Micheleto no ano passado, em novembro, por conta da venda da Copel. Ele o Requião Filho, que é líder da oposição do governo Ratinho na Assembleia. Eu tenho até um vídeo para a gente relembrar esse caso, para ver como que a Assembleia virou um ringue de luta livre, não se decide nada e eles partem para agressão. Coloca o vídeo aí, produção. Eu peço, por favor, senhores deputados. Tá aí, Pedro Bala, é uma vergonha, né? E continua caro, rodovias ruins, nada vai mudar pelo jeito. Ô Juliano, eu preciso te falar uma coisa aqui, ó. Eu me lembro do Dr. Rubens Recalcati, deputado estadual, ele que era membro da comissão do pedágio, ele apelava aqui para o Jornal Repórter para a gente conversar com a população, mandar um recado para a população para participar das audiências do pedágio. Ele falava que praticamente não tinha ninguém da população. Dá a impressão que o povo não tem um interesse nesse assunto, que é muito grave. Porque imagina você, quando nós íamos aqui para Foz do Iguaçu, é mais barato o combustível do que os pedágios. Então, hoje nós observamos aqui, indo para o litoral ali, R$15, R$16 que era, muito, mas muito caro mesmo. A população precisa abrir o olho em relação a isso também e participar mais da vida
aí da nossa vida num geral, tendo em vista aí que os deputados, o que estão falando aí, da forma que o governo federal quer, é mais ou menos eles querem que fique roçando, né? E o outro é pintando. Tem que ser feito um contrato e pedágio, alguma coisa, que eles realmente façam duplicações, cuidem das nossas rodovias, façam sinalizações e o preço seja justo. Esse que seria o ideal. Se falar R$21, aí acho que a gente tem que abrir o olho, é um alerta para a gente poder participar disso. Eu não boto muita fé na esquerda, porque vou te contar uma coisa, a esquerda, né? Mas você tem que abrir o olho em relação a tudo isso, não, Juliano? É verdade, quer dizer, R$21 vai ficar mais caro do que era antes. Antes era R$16, você lembra disso? Você pega a estrada direto, você viaja muito, a antiga concessionária de pedágio, né? As que saíram de cena aí, teve contrato rompido pelo governador Ratinho Júnior, no governo anterior, era R$16, 15, 16, e já era alto, já era altíssimo. Agora falar em R$21, quer dizer, vai piorar a situação, ao invés de melhorar. Então, tem que se sentar e conversar. Você falou bem com relação a audiências públicas. Eu acho que os líderes comunitários deveriam representar a população nesse assunto. Entidades populares deveriam participar junto com os deputados e o governador sobre esse tema. Tem que haver um consenso e um equilíbrio fiscal, viu, Pedro? Os contratos devem ser feitos com base num preço justo, que as empresas não levem prejuízo, mas principalmente que a população não seja lesada e que as rodovias funcionem adequadamente, porque como você disse no início da minha participação, nós já pagamos IPVA e não é barato, pagamos impostos sobre o pneu do seu carro, sobre o combustível do seu carro, a manutenção do seu carro e ainda tem que pagar um pedágio altíssimo. Aí não tem quem aguente, daqui a pouco ninguém mais vai poder viajar para lugar nenhum, Pedro.